1 Reis 20, 36, 37. E ele lhe disse, deixa eu ler o 35 para entendermos melhor. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse, o profeta disse, por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te afastando de mim, um leão te ferirá. E quando dele se afastou, um leão o encontrou e o feriu. 37. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e se pôs perante o rei no caminho, disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Obrigado, Pai, por esta manhã, por esse culto, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará. Obrigado pela presença de teus servos, pela palavra lida. Dá-nos um bom momento a mais na tua presença. Amém. Obrigado. Com licença. O que me fez ler essa escritura, você deve mantê-la aberta, não feche sua Bíblia. É só para nos despertar para dizer isso. Uma expressão de irmão Branham. Deus faz coisas estranhas, Deus faz coisas esquisitas que a gente nunca chega até a desacreditar que seja de Deus. Não pode ser de Deus isso. Deus não pode estar nisso. Vocês já leram na Bíblia que um dia Deus fez uma jumenta falar? Existe coisa mais estranha do que isso? Eu acho que foi a única vez que o animal desse já falou. Coisa esquisita. Deus faz coisa esquisita. Domingo passado, muitos dos senhores estão aqui presentes. Foi trazida uma criança para ser dedicada ao Senhor. Mais uma vez eu passo a ter mais cuidado e reverência com a apresentação de criança. Foi trazida uma criança para ser dedicada ao Senhor. Os pais não são da igreja. Ninguém, toda a família, eu chamei todos aqui. Não. Entre eles, uma avó, daquela católica mesmo, dessa vocês conhecem, né? E foi o primeiro dia que eu combati tanto catolicismo, foi naquela noite. Não sei que ataque foi que eu recebi para combater tanto Nazaré, e só batia na Nazaré, rapaz, domingo passado. Eu não faço isso. Mas, e essa mulher não ouviu? Ela estava bem aqui. Ela disse que não ouviu nada. Aí você vê que Deus tem cuidado da gente, que eu não sabia daquilo. Só que estava no meu sermão aquilo, encaixava ali. Eu não ia falar se soubesse se a mulher estava aí. Pois bem, então chamei toda a família aqui para dedicar a criança. Peguei a criança e coloquei aqui, fiquei tentando ajeitar. Ajeita para cá, ajeita para ali. E dado momento a criança reagiu como se tivesse assustado. Foi tudo que nós entendemos. Que ela se assustou por eu estar falando. Talvez falei mais alto, alguma coisa. Aí ela começou a chorar. Chorar. E eu tive que apressar e fazer a dedicação, que não tive jeito, não tem como controlar mais a criança chorando. Quando terminou a reunião, meu irmão Pedro, meu cunhado, estava fazendo 80 anos, me convidou para ir tomar um sorvete. Foi exatamente um sorvete. E eu fui. Sorvete é aquilo que faz bem até aqui. Não tem nada demais, pode comer sorvete. Mas sabendo disso, até aqui, daqui para baixo não. Já faz mais para as amígdalas e depois para o resto. E ainda bem que era um só, então deu certinho. Fui lá e... meu sorvete. Aí a senhora foi comigo. Essa senhora, com a mãe, a criança e o pai. Foram comigo daqui. No caminho,
ela diz assim: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca tinha assistido culto de crente, mas o senhor fala muito bem. Gostei. Ela não me ouviu falar da Nazaré. Eu criei casa com a Nazaré, meu pai. Mas quero dizer que eu vi uma coisa, que se acontecesse na Igreja Católica Romana, eu aceitaria. Isso quer dizer, seria de Deus. Mas, pastor, acontecer na igreja de crente? Sobre de Voltaire, o grande ateu Voltaire, ele dizia: os cristãos são quase tão bons quanto um ateu. Os cristãos são quase bons como um ateu. Então ela disse: se acontecesse na igreja católica, o interessante aconteceu na igreja dos crentes. Pastor, eu fui chamado pela minha filha para levar o meu neto para o pronto-socorro, porque ele não resistiria a esta noite. Ele passou o dia sem se mover. Agora à noite, nem mais o olho se mexia. E nós trouxemos a criança para cá, dura, inerte, sem nenhum movimento mais. Mas a mãe disse: mamãe, agora não tem mais jeito, vamos passar rápido na igreja e a gente segue. Minha filha, a gente vai para uma clínica particular, ainda tem jeito, mas eu tenho que acompanhar o meu sogro, que tem o aniversário dele. A gente passa na igreja e rapidamente vai. Está no caminho da gente. Então, a mãe, para não arrumar problema com a família toda do marido, da filha, então, se submeteu a passar aqui, pensando que era chegar aqui, o pastor batizava a criança, fazia qualquer coisa e seguiu para o hospital, para ver o que o médico faria por ela. Acontece que eles deram a criança aqui, a criança tinha tomado um copo de açaí, uma criança, um bebê, deixaram o açaí em cima da mesa, azedo, e a criança tomou o açaí e fazia simplesmente 3, 4, 5. 5 dias que não desistia. Só 5. Cinco dias. Mas, pastor, na hora que o senhor pegou o menino e disse: vamos dedicar ao senhor, o menino começou a se mexer e começou a chorar. Ele disse: eu estou dando ênfase nisso, porque isso eu nunca vi, nunca me aconteceu comigo. Eu disse que já apresentei mais de 1.200 crianças, mas isso foi totalmente diferente. Ela disse: quando o senhor começou o batismo dela, ela começou a se mexer, que eu não vi ela se mexer, e começou a chorar. Você vê que o senhor deu para a mãe dela: pastor, só deu tempo de sair da porta da igreja. O descarrego foi aquele, entendeu? Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Dedique a sua criança ao Senhor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Unja com óleo e a oração da fé. Isso cura o enfermo. Às vezes continua prostrado, mas o Senhor vem e levanta. Você pode estar curado e continuar prostrada. Você pode estar curada e continuar acamada. Mas pode, não se embaraça não. O profeta diz: Deus coloca o anjo da cura. Às vezes ele passa 6 meses entre você e a doença. Até que aquilo. Por quê? Há casos
que são espírito de enfermidade. E há casos que são doenças. Se o espírito de enfermidade, isso é doutrina de Jesus. Lucas 10. Se é espírito de enfermidade, eu te ordeno, espírito de enfermidade, que é um demônio, você combate o demônio diretamente. Sai dela em nome do Senhor Jesus. Libera esse corpo que é templo do Espírito Santo. Você não precisa colocar a mão sobre o paciente. Você trabalha com o demônio. Não coloqueis a mão precipitadamente. Você tem que ter discernimento. Quem ora por enfermo tem que ter discernimento de espírito. Então não são todas as pessoas que podem orar por enfermo. Todas as pessoas podem curar. Todas as pessoas devem curar. Agora, orar, você tem que saber em que situação. Há certas orações que é só o presbítero que pode fazer. Tem certas orações que é só o pastor pode fazer. Tem certa resposta que, por mais precisa que você tenha, ela tem que sair da boca da pessoa autorizada. Você sabe dizer a mesma coisa, mas você não está autorizado. A coisa mais criminosa que há é uma palavra que sai da boca da pessoa que não está autorizada. Aquilo é verdade, mas vai fazer mal para todo mundo. A palavra dita a seu tempo é verdade, mas veja se ela pode ser dita. Veja o tempo de dizer aquilo. Você não está diante do meritíssimo? E quando você não chega diante do juiz, você fala o que bem entende. Não te perturba. Se o delegado mandar te chamar, vai lá e conversa que tu queria entender. Aquilo que tu fala para o delegado não faz diferença. Te compromete, mas não te condena. O que tu fala para o delegado, estou falando diante do direito, aquilo te compromete, mas não te condena. Tu diz para o delegado, eu matei, eu roubei, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando chegar com o juiz, tu diz para o juiz, não, é que eu estava sem assunto. Então você mentiu para o delegado? Foi, eu menti. É porque eu estava com medo que ele me batesse, mandasse me bater, me prendesse. Então não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade. Você não pode mentir para o juiz. Nos Estados Unidos, na América do Norte, lá não tem delegado, lá tudo é juiz. Nos Estados Unidos não tem delegado. O delegado é um juiz. Chega lá e a mão na Bíblia. O senhor promete falar a verdade, somente a verdade? Prometo, sim, senhor. Daí para frente, irmão, nos Estados Unidos, o indivíduo só é condenado quando exclui todas as instâncias. Enquanto você disser que não fez, não fez. Eu contei para vocês aqui, parece uma brincadeira, mas é assim que é lá. Entendeu? Um exemplo que eu contei aqui. Se você disser para a autoridade que você não fez, você não fez. Não tem esse negócio de se deixar levar por conversinha, por fofoquinha, por picuinha. Não, mas alguém disse, o comissário falou, o policial pensou. Na América do Norte, isso é próprio do Brasil. O Brasil é um país de fofoca. Tudo é verdade. Mas, Ricardo, é verdade isso? Bom, eu acho que é, né? Quem me falou foi a vovó. Mas tua vovó é fofoqueira. É cavalo do diabo, égua do diabo. Papai dizia que o diabo vem, monta na costa dessa mulher, carregada de pecado, e sai de casa em casa. Tem gente que gosta disso. Não tem uma novidade aí que eu queria... Hoje eu estou sem o que fazer. Eu já li toda a Bíblia e todas as mensagens. Hoje eu queria passar só notícia perversa. Manda uma quentinha para mim aí. Não vai faltar um demônio para fazer isso. Mas também se tu quiser uma coisinha boa, tu vai encontrar pessoas piedosas que vão te contar coisas boas para você passar para os outros. Aquela oração tem que ser feita por aquela irmã. A melhor oração por uma criança doente, irmão, a melhor oração por uma criança que está doente deve ser feita por uma mãe. Vê se chamar um evangelista para orar por uma neném, chame uma mãe piedosa. Uma mãe que cria filho. Aquela que é a oração que rompe. Deixa o evangelista tratar quando o demônio estiver lá. O evangelista é de demônio. Peso pesado. Essa doença, você que é mãe resolve.
aquela doença na tua casa, do teu filho, você resolve, irmão. Não precisa estar incomodando o pastor. Mandando chamar uma irmã especialista. Você, mamãe, você resolve aquilo. Pode usar, pode colocar a mão na cabeça do teu filho. Você é Deus para ele. Você é Deus para aconselhá-lo. Você é Deus para orientá-lo. Você é Deus para curá-lo. Você tem poder curador. Isso aplica o pai, os avós, etc. Orações, palavras, sermões, etc. Deixa aquilo mais com a pessoa autorizada. Fica melhor. Fica mais seguro. A grandeza que se processa naquele momento da apresentação, da oração e etc. Por causa do tipo de doença. É isso aí. Você tem que ter esse discernimento. Discernimento. Obrigado, pastor João. Discernimento. Quando você for orar por uma pessoa, tenha discernimento, viu, irmão? Antes de orar, não fique conversando sobre a vida da família. Deixe a família só falar. Vocês, quando chegarem numa casa para orar por uma pessoa, não falem. Não falem. Entre calado e saia mudo. Quem visita tem que entrar calado e sair mudo. Quem fala é a pessoa da casa. Você diz, e se eu tiver uma palavra de Deus? Fala! Quem tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Mas não esqueça que a palavra de Deus, ela é falada, se você não é profeta, ela é falada pelo oráculo de Deus. Oráculo de Deus quer dizer boca pequena. Só necessário. Quem tem a boca desse tamanho é profeta. Profeta que abre a boca e rebenta com tudo. Quem morreu, morreu. Quem escapou, escapou. Ele é profeta. É um assim diz o Senhor. Ele fala o nome de Elohim, de Jeová. Quem responde não é ele. O profeta não responde pelo ministério dele. Quem responde pelo ministério do profeta é Deus. Agora, o pastor não. O evangelista não. O evangelista depende da unção dele e o pastor depende do ofício dele. Cada um tem que trabalhar com as suas armas. Você não vai procurar um médico que se formou a semana passada e entregar os olhos para ele. Você procura um médico. Você não pega um acadêmico que está saindo da faculdade e dá o coração para ele. Tem coisa que você tem que procurar o homem certo. Mas para passar um metiolate, pode chamar o enfermeiro lá que ele vai lá e resolve. Então, quando você tiver um problema, veja bem o que você vai fazer. Qual é a maldição que nos acompanha? É quando você tem uma variedade de pastores. É a pastora do bairro, é a pastora da vizinhança, é a pastora de casa, é a pastora do norte, é a pastora do sul. Tem pastora para todo lado. Tudo que vai fazer tem que consultar um montão de pastoras. Tu vai ficar doido. Tem que ter um líder, um cabeça, uma pessoa que tenha o assim diz o Senhor para ti. E você tem que acreditar naquilo que Ele está dizendo. Isso é Mateus 7. Me diz, Senhor, Senhor. Você me diz, Senhor, Senhor. Mas eu olho para vocês, o coração de vocês está longe de mim. Todo mundo que tem o título de pastor é a boca de Deus para ti. Não, para você tem que ter um pastor. Ouça tudo. Mas você tem que ter alguém que diga para você, que Deus, que você possa confiar que o que vai sair da boca dele é de Deus. Senão você chega, irmão, eu queria falar, irmão, me dê uma palavra, irmão, eu estou passando um probleminha. Esse responde uma coisa, esse responde outra, esse responde outra, esse responde outra, esse responde outra. Jeremias, do capítulo 2, do capítulo 8, viveu tanto esse drama, que ele diz assim, eu estive percebendo que os sacerdotes, profetas e pastores, eles tinham tanta necessidade de profetizar, que todo mundo ficava inquirindo, que eles profetizavam pelos demônios e pelos ídolos. Era tanta necessidade que eles tinham. Capítulo 2, 8, 2. Eles não tinham mensagem de Deus. As pessoas ficavam consultando. E para mim, qual é a palavra de Deus? Ah, não, Deus, eu vou perguntar para Baal, peraí. Não, Baal não responde, perguntar para Baalim. Não, eu vou perguntar para Dagon.
Você tem que ter em quem você possa confiar. Vamos voltar ao nosso texto. Eu só queria dar só esse testemunho das coisas esquisitas que Deus é capaz de fazer. E aqui eu não comentei isso, é só por isso. Eu li, falei tantas outras coisas, entrei em outros assuntos e deixei de chamar a atenção de vocês só para esse detalhezinho. É uma pequena faceta dentro do versículo. No verso 36. Porque o profeta disse ao seu seguidor: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para Acabe. Acabe caiu na mesma cilada de Salomão, e caiu na mesma cilada, e ele está deixando uma imagem para Ariel Sharon. É isso. Aquilo que Ariel Sharon vai fazer em Israel no final do século XX, o mesmo Salomão já fez 2.800 anos antes. Então, eu quero dizer para Acabe que ele não pode fazer isso. Essa era a mensagem de Deus para Acabe. Irmão, Deus disse a Isaac, você quer ficar rico, Isaac? Quero, eu quero ser rico. Então faz o seguinte, atrás de mim. Atrás de mim. Não, senhor, eu quero sua permissão, que eu quero descer ao Egito para enriquecer. Deus disse, você está proibido de descer ao Egito. Ele disse, senhor, o papai desceu ao Egito, papai Abraão desceu ao Egito, e enriqueceu, e disse, foi o seu pai. Quem desceu ao Egito e enriqueceu foi o seu pai Abraão. Eu tinha um pacto com ele. Agora, com você, eu não tenho esse pacto. Eu tenho o pacto de Abraão. Com você, Jacó, eu não tenho pacto. Eu tenho o pacto de Abraão, que eu estendi a Isaac. E agora eu estendo a você. E estende a nós. O Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de William Branham, é o Deus da igreja. Mas o pacto de Deus é com William Branham. Deus disse para ele, se tu te calares, eu falo. E todas as pessoas que você amar, eu te darei. E toda pessoa que te amar, eu também te darei. Isso foi o pacto de Deus com ele. Nós estamos na sombra disso. Por isso ele diz, fique com aquilo que eu falei. Quem recebeu a mensagem do anjo, lá em cima e veio para cá, foi ele. Não somos nós. Nós falamos aquilo que ele recebeu. Nós falamos aquilo que está na Escritura e aquilo que está nas mensagens. Nós não temos uma mensagem nossa, uma revelação nossa. Tem uma coisa entre linhas, há uma coisinha que o irmão Branham não disse ou que não quis dizer. O mais célebre dele chega a dizer, eu não sou seguidor de mensagem de defunto. A Bíblia está ultrapassada. Você segue mensagem de defunto. Eu recebo uma mensagem direto de Deus. Tudo tolice. Tudo tolice. Você, Isaac, você não precisa descer ao Egito. Mas eu quero fazer missão. Eu quero fazer missão no exterior. Eu quero sair por outros estados, pelos interiores, fuçando para todo lado. Isaac, te controla, Isaac. Te controla, Isaac. Eu não te chamei para isso. Falei nas últimas horas sobre João Batista. Eu disse para João Batista, João, você é um rapaz bom. Eu te chamei para preparar o caminho do Senhor. Você vai ser um trator de esteira, D8, rompendo, planando o que tiver baixo, cortando montanha. Beleza. É isso, senhor? É. E o que mais? Só isso. Não inventa nada. Quando ele inventou, deu no que deu. Pregar no deserto, Jesus pregava na cidade.
Pregava pelas encostas da serra, Jesus pregava na sinagoga. As multidões seguiam Jesus, 2, 3 discípulos seguiam ele. Quando ele viu que não tinha ministério, coisa nenhuma, que o rosto dele não brilhava mais como o de Moisés, ele resolveu se meter na vida alheia. Todo pregador, quando termina o ministério dele, ou quando não tem o que fazer, começa a tratar da vida alheia. Então, isso fica para você. Pode apertar teu pé no sapato. Quando se encontrar uma mulher desordeira, falando da vida alheia, é porque ela não tem mais ministério de Deus na vida dela. Pode ver, entre no e-mail dela, entre no WhatsApp dela, ligue para ela. Quando tu vê ela falando de alguém, é que ela não tem mais ministério de Deus. Ela não tem mais aquele, assim diz o Senhor. Não tem aquele hino para cantar, não tem aquele sonho maravilhoso para contar. Não fala da escola dominical, não fala da bênção da vida das pessoas. Todo mundo é contra ela. Todo mundo é hipócrita. Sei lá, na igreja é tudo hipócrita. A única santinha é você, né? Semente do cão. Por quê? Porque Deus não está tratando mais com ela. O que o Batista foi fazer? Falar da vida dos outros. Colocar o dedo no rei. E quando a Bíblia diz, respeita os teus príncipes. Deixa isso para os partidos políticos. Que você tem que estar questionando a presidente, o governador, isso e aquilo. Fica fora disso, rapaz. Tudo é raspa da mesma panela. Esse político que hoje está batendo na tua costa, amanhã vai te trair. É farinha do mesmo saco. O único que não falha é o Senhor Jesus Cristo. Se todos forem fiéis, Ele permanece fiel. Não confieis no homem, não confieis no amigo. O melhor deles é como espinho e o pior deles é como espinheiro. O que foi que o Batista arrumou? Como já disse, podia ser um grande apóstolo. Pelo menos um bom discípulo. Bastava aprender a fazer milagre. Pregar ele sabia. Pregar ele sabia. Ele não sabia fazer milagres. Ele gosta muito de se meter na vida alheia. O ministério dele é só de crítica. Ele só sabe criticar. É ministério de pinto. Ele não sabe levantar ninguém. Ele não sabe dar uma palavra de conforto. Não tem um sermão que console. Todo sermão é pá, 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 pá. Não tem outro versículo na Bíblia? Não tem outra mensagem? Eu acho que o que ele precisava mesmo era perder o pescoço. Os outros perderam, mas depois de cumprirem missões e mais missões. João Batista perdeu o pescoço na hora errada. Herodes era amigo dele. Herodes era amiguíssimo de João. Herodes frequentava a prisão de João constantemente. Flávio Joséfo diz, Herodes passava mais tempo na cadeia, porque era amigo de João, era companheiro, ele cria em João. João era que não cria no ministério dele. Era para ter ficado ao lado do pastor. Ele tinha um pastor agora, chamado Jesus. Tu cumpriste teu papel, agora fica quieto. Coopera. Tu não pode ver uma pessoa ser exaltada? Você não disse que prefere ver que ele cresça e você diminua? Diminui, João. João, te belisca, João. Você não disse que ia diminuir? E por que essa rompança toda? Mas eu sou chamado também, eu sou ministro de Deus, eu sou pastor. E a mulher diz, isso mesmo, bem, põe para quebrar. A mulher ajuda o marido, puxando ele para trás. Amor, já está falando muito forte. Amor, a gente ajuda o obreiro, às vezes dando uma puxadinha nele. A gente acha que só ajuda empurrando. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. E o despenhadeiro está lá. Depois que cai, acho que foi exaltado, foi precipitado. Eu acho que devia ter mais devagar. Mas não era você que está empurrando, rapaz. Isaac, faça isso. Quem teve que descer ao Egito para enriquecer foi o teu pai. Você não. Eu vou te enriquecer aqui. Não sai daqui. Se tu não passar daqui, Mas o papai foi longe. Isaac, foi o papai. Você não precisa. E o que eu tenho que fazer? O teu trabalho é só desentulhar os poços. Mas eu queria cavar poço. Eu queria cavar... Isaac,
Para que cavar poço? Se não é mais fácil desentulhar. Mas eu queria aparecer. Te controla, Isaac, te controla. Vai só desentulhando, desentulhando, desentulhando. Quando desentulhar, vai dar as mesmas águas. Para que cavar mais poço, se tem tantos poços aqui entulhados? Sabe o que ele fez? Ouviu a voz de Deus, começou a desentulhar os poços, e os poços deram a mesma água que havia dado a Abraão. E ele se tornou tão rico quanto seu pai, sem precisar ir para o estrangeiro, sem precisar varar as fronteiras. Mas isso é muito difícil para muitos de nós. Papai fez isso, papai já está com 30 anos, já tem até carro. Ah, não, eu estou com 16, eu também já quero um alto. Te controla, menino. Te controla. Te controla. Tem que saber o que teu pai passou para conseguir essa bicicleta, para conseguir essa moto. Mas a tua mãe é péssima. A maioria desses filhos não prestam porque as mães não prestam. Quem induziu, quem mandou Jacó ser aquele malandrão, trapaceiro, foi a mãe dele. Se a mãe dele não tivesse incentivado a ele enganar o irmão dele, ele não teria feito aquilo. Foi a mãe. Eu duvido que essas crianças aqui sejam capazes de ter um cartão de crédito para ir comprar celular. É a mamãe, não é o papai. E se algum pai fez isso, porque está maluco. Devia ter uma forca. O pai que compra um celular para o filho. Tem que comprar uma enxada, um teçado, um picareto, ancinho, milho para criar pinto. São as mães. Ele diz de ti. Todas as gurias têm telefone. Só a nossa filha que não tem essa coisa. Eu admiro de ti. E o banana, corta essa parte, vai estragar todo o meu sermão. Eu preciso falar com Acabe, porque Acabe não devia ter feito isso com Agag. Com Agag não, com Ben-Hadad. Deus entregou, acho que foi 30 reis, não estou seguro. 30. Nas mãos de Acabe. Inclusive toda a Síria. Todas as cidades, todo o exército. Não teve discernimento, foi enganado, mandou chamar o rei. Perdoou o rei Ben-Hadad. Perdoou seus oficiais. E chegou a vergonha de dizer, olha, como Salomão fez, dando 20 cidades ao rei de Tiro, aquela cidade que Deus deu a Davi. Davi conseguiu aquela cidade, olha. Ô malandro. Mandrian, olha para cá. Não baixa a cabeça não, olha. Assim. Senhores, Salomão não deu água para um pinto. Salomão era um malandrão. Não deu água para um pinto. O que ele teve de bom foi dizer, Senhor, eu não sou de nada, mas o Senhor é tudo. Tá bem. Já que não é de nada, faz menos isso. Senhor, tu sabe que a minha mão... Você sabe que eu sou namorador, né, Senhor? Quanto a mão mais macia for, mais conquistador ele é. Examina a mão desse cabra. Você diz, você está batendo duro? Não, foi o irmão Brana que disse isso. O irmão Brana disse, quando um homem se aproximar da tua mulher, examina a mão dele. Foi o irmão Brana que disse isso. Quando o homem se aproximar da tua filha, primeiro, vem cá, tu quer pedir a mão da minha filha? Tu vai primeiro, eu quero fazer um teste na tua. Vem cá, cabra. O irmão Brana que disse, examine a mão desse homem se a mão dele é calosa. Se for, deixa ele perto da tua família. Se a mão dele for mão de cearense, que fica ganhando dinheiro na manha por aí, entendeu? Só na frutinha. Tu põe a tua família fora desse cabra, rapaz. Você diz, pô, então, o pastor já é perturbado. Dá se esconde no irmão Brana, aí a coisa vai ficar meio...
que ele quer dizer é se ele é responsável. Um dia eu cheguei a dizer para você, como você vai namorar com um rapaz que você nunca foi na tesouraria para saber se ele dizima? Se ele nem dizima, ele é ladrão. Como é que tu vai namorar com um ladrão? Eu disse, pega a carteira dele, vê se tem uma foto do irmão Brana. Pega as mensagens dele, vê se elas estão grifadas. Parece aquela do Israel que são pintadas logo. É o problema que a pessoa lê. Se pega a mensagem, eu já tenho 40 mensagens. Tu já lê? Já, mas o que tu leu aqui? Não, olha, escuta, faz o seguinte, não enrola as páginas assim, entendeu? Que é para dar a entender que tu lesse alguma coisa. Tu não grifa nada, tu não lê nada, rapaz. Vê a Bíblia dela, vê a Bíblia dele. Depois pega o telefone dela e depois faz outra receita do irmão Brana. Vai lá na casa dela para ver como ela se comporta com a mãe dela. Vê como é que ela se comporta com a mãe dela, que é assim que ela vai se comportar contigo. Não é como ela se comporta com o pai, é como ela se comporta com a mãe. Veja a atitude dela lá, é assim que ela vai se comportar contigo. Então não tem chance para ninguém casar errado. Você casa errado porque você gosta. Speed Acabe mesmo, se deixando levar pela beleza, pela formosura, pelo olhar, etc, etc, etc. Irmão Brana disse mais, não namora com a moça que o olho dela parece venda de relógio. Se passa um rapaz para cá já, ele diz, veja se ela tem o olhar calmo para baixo. Se ela encara homem, pula fora. Nenhuma mulher deve encarar o homem. Eu já vejo umas tolas que chegam, às vezes tem 2, 3 irmãos parados, aí chegam. Se o cavalheiro te estender a mão, você ainda mesmo não é obrigado a pegar. Estende a mão. Ah, que bom, irmão, Deus abençoe. E já vai. Você já sabe que esse João quer apertar a tua mão. Não, eu nem ia dar a mão para ele, foi ele que estendeu a mão para mim, mas eu não estendo a minha. Faz uma vez para ver se ele não sai fora disso. Mas não. Chega aqui nos obreiros. Ô, irmãos obreiros. Pode apertar. Apertar com aquela bomba mesmo de assim. Eu quero que balance mesmo assim, entendeu? E depois vai se queixar. Ah, mas foi ele que colocou uma mensagem para mim à noite. Vamos conversar. Quem foi que deu o número do telefone para ele? Como foi para ele passar essa mensagem para ti? Ele teve uma revelação. O arcanjo Satanás foi lá e disse, olha, o número dela é assim, assim, assim. E tantas horas da noite, o pai dela ou o marido dela, ou a esposa dele, está dormindo e ele está lá só coisando. Quem foi que deu esse número de telefone? Por que ele se alientou contigo? Querida, quando você deu o número para ele, você queria que ele te chamasse ou ela te chamasse. Não vem para cima de mim, não. Posso continuar o sermão? Eu vou ficar só nessa história aqui. Sabe o que ele fez? Devolveu as terras, devolveu todas as cidades conquistadas. Irmão, Deus arregaçou a manga da camisa e disse, eu quero falar com Acabe. Acabe, eu não te perdoo. Deus ficou irado. Sabe o que Deus disse? Eu queria que você, Acabe, soubesse de uma coisa. Quem deu vitória, quem deu todas as cidades da Síria para ti, fui eu. Não foi teu exército. Todo esse reis, eu queria que você me desse a posição, se era 32 reis. Esses reis, todinho quem derrotou foi eu. Sabe por quê? Porque o rei Ben-Hadad disse que eu sou Deus que luto somente nos bosques, na planície. Não estou seguro. Na planície. Mas quando o terreno é andolado, eu não dou conta. E isso me chocou, ele me ofendeu, porque eu sou Deus do vale, eu sou Deus do mar, eu sou Deus de cima, Deus de baixo, sou Deus de perto, Deus de longe, e não conheço outro Deus, e nem dou minha glória à imagem de escultura. Olha, quando eu soube disso, eu disse, eu vou vencer essa batalha. Então eu desci, venci a batalha e entreguei na tua mão, mas foi eu, aqui o peitudão, foi eu que venci. E você devolveu todinho. Tu aprendeste isso foi com Saul.
extermina todos, eu não esqueci, extermina todos, eu não esqueci, falando dos amalequitas. E esse balido de ovelha, essa conversa aí, foi o rei Agag que eu trouxe. Mas olha, Samuel, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas o Senhor não mandou tu matar Agag, não mandou você exterminar com os amalequitas? Foi, o Senhor mandou, mas você sabe, meu coração, pois é, tu desobedecesse a voz do Senhor, tu não está obedecendo coisa nenhuma, pegou a espada, Samuel, e acabou com o rei, seus oficiais e todo aquele boi. Por quê? Porque a ordem de Deus era exterminar os amalequitas, porque há 400 anos atrás, quando Israel passou lá, os amalequitas perseguiram Israel, não deixaram passar, não deram água. E Deus disse, eu me lembro. Eu não esqueço de quem dá um copo de água a um dos meus pequeninos. Como é que eu esqueço? Quem não deixa o meu povo passar? Ai daquele que persegue o povo de Deus. Ai daquele que é contra uma obra que Deus está a favor. Estou falando de Saul, com Agag. Mas a história é Acabe. Irmão, Acabe devolveu as cidades todinhas para a Síria, devolveu o dinheiro, devolveu o ouro, ainda disse mais, olha, é o seguinte, eu tenho mais um dinheirinho aqui, está aqui, tu leva mais esse cheque, é o seguinte, porque o papai, quando tomou isso de vocês também lá, ele pavimentou Samaria, ficou, olha, tá vendo como tá bonitão Samaria? Eu quero que tu vá para lá, leve o nosso dinheiro e tu dê uma ajeitada lá, em Damasco, para Damasco ficar igualzinho a gente aqui. Isso é espírito de determinados americanos com os russos. Os russos estavam tudo morrendo. Não os russos, os comunistas. Reuniram o pessoal da OTAN e os demais da ONU. Queremos comer. Vocês estão morrendo? Estão morrendo. 5 livros de saco. Agora, coisa recente. Pão bolorento, estão morrendo. Olha, se vocês nos ajudarem, a gente tira o muro de Berlim. Vocês tiram? A gente tira. Então tá bem. Que mais? Nós queremos dinheiro para ajeitar uma sucata nossa lá, porque os nossos cavalos de guerra, nós vendemos tudo, e os nossos aviões de guerra, agora nós transformamos em aviões de turismo. Os nossos aviões de guerra, que a gente usava para combater vocês, agora é tudo avião de turismo. Os comunistas morreram. Acabou o comunismo. Socorrê-lo. E todo mundo, inclusive aqui o Brasilzinho, todo mundo deu dinheiro para os comunistas, inclusive aqui. Aquele rapaz da barba. Mandamos colocar televisão lá, mandamos colocar teofania, mandamos fazer portos, tudo. Você diz, o senhor está falando que o Brasil está quebrado? O Brasil quebrou porque deu dinheiro para os comunistas aqui de Cuba, do Irã, para todo esse pessoal. Demos tudo que nós tínhamos, a América do Norte também. Depois foi aquela quebradeira miserável que houve aí. Agora é o seguinte, nós não precisamos mais de vocês, vocês passaram 72 horas para chegar no espaço, nós vamos agora em 24. Pegaram o dinheiro e fizeram a nave mais veloz do mundo. E tem mais uma coisa, nós vamos voltar lá para aquela parte da Europa que tínhamos dado, vamos entrar na Ucrânia e vieram de lá para cá. Nós estivemos na Penistróvia, na Ucrânia ali. E vão vir de lá para cá. E tem uma coisa, quem passar aqui por cima, a gente derruba tudo. E quem for contra Israel, e quem for contra os Estados Unidos, terá nosso apoio. Surgiu um estado chamado Estado Islâmico, com apoio da Rússia. Com que dinheiro? Com o dinheiro de Acabe. O profeta diz, a igreja chegou a esse fracasso, porque o marido dela chama-se Acabe. A igreja se tornou uma Jezabel, mas porque a própria igreja tornou Acabe, deu tudo que esse mundo quer. Antigamente, tudo que a igreja protestava, agora oferece. Tudo que a igreja dizia não, agora diz sim. Dá o seu aval, aceita.
O profeta diz, o Acabe do dia é a igreja, que deixa Jezabel fazer o que quer. Mas essa música, a letra não presta, mas o ritmo é até bom. Não, essa música, o ritmo não presta, mas a letra é boa. Esse pregador não vale coisa nenhuma, mas ele diz que é da mensagem. E aí vai, a igreja, o Acabe vai permitindo que a Jezabel vá se tornando o que tem se tornado. E aí está o resultado do mundo. Sabe o que fez o Acabe? Devolveu as terras, devolveu o dinheiro e mandou o rei de volta. Soltou o rei. Aí entra o profeta em cena. Isso já preguei. Eu quero falar, é só essa coisinha aqui. O profeta, Deus disse ao profeta, tu vai lá e diz para Acabe que eu vou matá-lo. Ele não podia ter feito isso. O profeta foi, fez de todos os jeitos para se encontrar com Acabe. Acabe não recebia. A exemplo do imperador da França, nos dias de Irineu. Onde está o Irineu? De Martim. Quando São Martim clamou ao imperador, que queria falar com o imperador, disse, eu não te recebo, porque eu já sei que tu és contra mim, tu és um Micaías, eu não te recebo. Ele ficou no portão, disse, o senhor não me recebe, mas aqui também não passa, esse portão não se abre, eu tranco o portão. Deus abre porta, mas também fecha a porta. E o rei ficou tão perturbado, disse, Martim, por favor, sai de boca. Não, não sai daqui, tu tem que me receber. Eu não recebo porque eu estou no meu trono e ninguém me tira do trono. Martim disse, eu vou te mostrar que tu vai levantar. Estendeu a mão, pegou fogo por baixo dele. Mexe com isso. Então Deus faz coisa estranha. Você diz, mas Deus meteu fogo no fundo do rei, meteu. O mesmo Deus que meteu úlcera naqueles deuses, naqueles ministros, nos sacerdotes e nos oficiais, também dos filisteus. Tu não me recebe, rei? Não, não recebo. Aí Deus disse para ele, faz o seguinte, pede para um dos teus auxiliares te machucar. Te dá um plano. Deus deu plano para o profeta. Chama um do outro aluno de profeta, pede para ele te dar um soco que te sangre, assim, na ponta do nariz, ou debaixo do queixo assim, ou aqui no pé do ouvido, ou com uma mão de pilão. O importante é que tu tem que ficar todo machucado. Que é para o rei ver que o teu olho está para fora e a orelha está inchada assim, parece desses meus colegas do MMA. Aí tu coloca mais cinza no teu olho, na tua cabeça, tu tem que ficar todo machucado, que é para chamar a atenção do rei. O rei vai passar lá. O profeta foi e fez exatamente como Deus mandou. E chamou um dos seus auxiliares e disse, eu te peço agora, fere-me, machuca-me, dá-me um soco mesmo, que é para o rei saber que eu estou todo quebrado. Dá um soco aqui, mas vamos dizer assim, 12,5 de soco, de 12 onças. Ele tinha que estar quebrado. O rei vê que ele tinha vindo de combate. Tudo isso aconteceu. E deu certo. Só que quando ele falou com o primeiro, ele disse, eu te feri? Não, de jeito nenhum. A minha mão é muito macia. Eu sou muito meigo, eu sou cheio de Deus. Eu não posso dizer nenhuma palavrinha. Assim que eu gosto de um pastor, eu gosto de um pastor que é só... Escolhe para ti um tchá. Fere-me! Assim diz o Senhor, tu tem que me quebrar a cara. Para me cumprir a palavra do Senhor, para que eu possa me encontrar com o rei. Eu não vou te ferir, porque tu és profeta. É o Senhor que está mandando. Porque eu tenho que ficar aqui à margem da estrada, para o rei me ver todo quebrado. Aí o rei vai parar, aí eu entrego a mensagem para ele, como entregou. Vocês sabem qual foi a mensagem? Que quando o outro quebrou, o rei quando viu disse, o que é isso, senhor? Você está machucado. Quando o segundo quebrou. Foi, eu estava na guerra, aí me deram um soldado
prisioneiro na Síria para me tomar conta. E aí eu deixei ele escapar, rei. E agora me bateram todo e vão me matar. Rei, Acabe, me socorre, eu estou todo quebrado. Eu soltei, eu contrariei a palavra do rei. O senhor rei Acabe, o senhor disse que era para mim não soltar, eu soltei. E agora eu estou nesse estado. Foi? Tá bem. Então, meu amigo soldado, você mesmo deu a sua sentença. É assim mesmo que vai acontecer mesmo. Você vai morrer mesmo. Já está escrito. Você vai morrer porque você soltou o soldado que estava à sua guarda. Um momentinho. Vai, Acabe. Um momentinho. É o profeta, perfeitamente. É o profeta que está aqui. Mas como é que tu faz uma coisa dessa comigo e diz, você vai morrer? Foi você que soltou, não foi eu. Foi você que soltou Ben-Hadad. Foi você que soltou os oficiais. Foi você que deu o dinheiro de volta. Morrerás! É curioso. Você vai encontrar lá adiante Jeú conversando com o seu cooperador, dizendo assim, rapaz, tu estás lembrado que Deus havia dito por Elias que Acabe morreria e que os cães comeriam o seu sangue no mesmo lugar que Nabote morreu? Eu me lembro. Pois é, rapaz, eu estava naquele dia. Isso é novo, porque você não vê Elias falando isso. Mas Elias diz, quer dizer, você não encontra isso no texto, quando Elias está falando com Acabe. Quem está falando é Jeú. Jeú disse, é que eu ia andando com Elias, igual como nós vamos aqui, tu no teu cavalo e eu no meu cavalo. Aí, o Elias contou para nós que Deus disse assim, Elias, vai lá falar com Acabe e diz para Acabe que eu assisti naquela tarde, esse detalhe para mim foi importante, que eu assisti naquela tarde quando eles mataram Nabote e a família dele. Elias não comentou isso, quer dizer, não aparece Elias comentando isso. Quem está falando agora é Jeú, o autorizado por Elias a fazer as execuções. Que Deus disse, não, eu vi, foi depois do meio-dia. Eu estava aqui só observando, porque meus olhos velam sobre os fiéis da terra. E eu vi Nabote. Eu vi quando Nabote foi tirado da casa, foi tirado os filhos dele. Você mesmo já pregou muitas vezes que foi Nabote. E eu estou te dizendo agora que a Bíblia diz que foi também o filho, a mulher, os primos, cunhado, sobrinho, todos, porque ele não podia ficar nenhum herdeiro dele, nenhum herdeiro podia ficar, porque agora a herança dele tinha que ser do rei, porque ele foi testemunhado que blasfemou contra o rei e contra Deus. E quando alguém blasfemava contra Deus ou contra o rei, tudo que tinha ficava para o rei e ficava para o rei. Mas para não ter nenhuma pleita em juízo, então foi exterminado toda a sua família. Que mau exemplo, que eu não terminei do meu passado, né? Que mau exemplo para um pai de 70 filhos. Que eu perguntei do meu passado, quantos filhos tinha Acabe? E vocês não falaram e eu me esqueci de dizer. Um pai que tem 70 filhos, homens, só homens. Quem tem 70 filhos, homem, deve ter pelo menos 140 mulheres, que a maioria são mulheres que nascem, não sei porquê, uma desordem dessa. Bastava uma mulher e 1000 homens. Resultado, que exemplo, um homem que tem 70 filhos, cometer um ato desse, casar da forma que casou, cometer todos esses delitos. Eu me lembro. Agora eu falei de Saul, Deus disse, eu não esqueci, ok? Eu não esqueci do que os medianitas fizeram. Agora eu estou dizendo para você, quem está dizendo aqui, eu me lembro daquela tarde. Senhores, Deus se lembra daquela manhã, Deus se lembra daquela tarde, daquela noite, como se lembra desta manhã aqui. Se lembra dos seus votos,
que você nem bem termina de votar, já está fazendo um novo voto. Não. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, eu não fiz nada. Mas em novembro eu vou recuperar. Que dias são hoje? 15. Proclamação da República. É isso? Oxalá que você também proclame alguma coisa. Já percebeu? O que você prometeu durante todos esses meses? Você sabe quanto você está devendo de oferta? Faça um levantamento. Quanto você deve de oferta? Quanto você deve de dízimo? Quanto você deve de cultos? Não é o fato de você não vir na igreja que não deve oferta. Você não vem à igreja, mas a oferta você separa. Você não pode vir ao culto de ser ou algo, mas o dízimo se separa. Você não paga o dízimo que vem à igreja. O dízimo não é do pastor, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor, é de tudo quanto você ganha. Veja quanto você está devendo de dízimo deste ano. Está acabando o ano. Deus se lembra dos teus votos e Deus não esquece de ti. Você sabe disso, você fala com Ele todo dia. Todo dia você fala com Ele. Você só não acerta a conta com Ele. Mas que você pede, quando você vai se ajoelhando, ele bate aqui no Miguel. Ih, rapaz, lá vem um pedinte. Ih, meu pai, hoje vai ser o culto da mendigagem. Quarta-feira. Senhor, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Tem até um hino aí, com esse Jesus, eu quero. 36. E disse-lhe: por que não obedecestes à voz do Senhor? O profeta está falando com um dos filhos dos profetas, com um dos seus auxiliares da escola, do ministério dos profetas. Esse é o profeta do dia, o profeta oficial, está falando. Como você não obedeceu à voz do Senhor, a coisa está ruim para o teu lado. Mas eu vou te dar uma chance, é só nisso que eu queria te segurar, assim, irmão. Irmãos e irmãs, veja que aqui há uma chancezinha, há um pequeno escape, é pequenino, mas tem. É curtinha, mas tem. Quando tu estiver percebendo que tu vais mesmo à ruína, lembra-te, ainda há um escape. Escapa com a tua alma, porque amanhã te matarão, disse Mical a Davi. Parece assim que está 100% determinado o fim, mas você vai ver que tem um pequenino escape aqui. Verso 36. Porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que te afastando de mim. Em outras palavras, eis que se tu te afastares de mim, eis que se tu abandonares o convívio cristão, eis que se tu abandonares o teu posto, do que me vale a primogenitura? Do que me vale estar na igreja tantos anos, só tocando, não vale coisa nenhuma. O que a igreja me dá? Que adianta na igreja? Como levita? Não dá nada. Só para ficar sentado na frente ali, todo mundo vai lá para a lanchonete, e eu nem direito tenho de ir para a lanchonete. O que eu ganho como dirigente? Eis que te afastando de mim, um leão te ferirá. Em outras palavras, profeta aspirante, tu estás sob juízo, mas tu quiser escapar, não sai do altar, não sai do teu posto, não renuncie o teu ministério, nunca rejeite uma oportunidade que te é dada. Se é perigoso você se oferecer, a coisa mais arriscada é você rejeitar.
Porque se você se afastar de mim... Lá está o leão, olha ali. Ali. Está bem na esquina ali, olha. Ele vai me pegar? Vai. Se tu te afastar de mim, ele vai. Porque tu está sob juízo agora. Disse Salomão, não me lembro qual foi o sacerdote, é bem aqui, olha. Ó, aqui está o riacho de Cedron. Meu pai Davi disse para mim, que era para mim mandar te matar. Mas eu me lembrei que tu foste fiel às tribulações do papai. Eu não encerrei. Não sei se tu deixei bem claro aquilo ali. Eu disse que Davi fez assim para ter as coisas. Quem não fez foi Salomão. Davi tinha a mão suja de sangue. Mas Salomão não comprou um prego, senhores. Salomão não comprou um prego para fazer o grande templo. Davi deixou tudo para ele. Disse, o teu trabalho é só mandar fazer. E a eira? Pode deixar, eu vou comprar a eira, comprou a eira, depois comprou a eira toda, todo o terreno, tudo por minha conta, viu, Salomão? O teu trabalho é só ser homem. Diga, ser homem. Só isso. Tu tem todo o material para construção. E te digo mais, Salomão, você não vai puxar espada, você não vai fazer guerra, você não vai lutar. Teu trabalho vai ser só ser homem. Por isso Davi teve 500 mulheres. E Salomão teve a mixaria de 1000. Inclusive essa bazinha. 1000 mulheres. Mas aí cumpriu a palavra de Salomão. Tu ser homem, não vai ser marica. Se tu não der conta de ter 1000, arruma menos uma e te mantém fiel a essa. De que ter 2, 3 não vale coisa nenhuma. Davi! Não Salomão. Me mostra onde foi que Davi ficou distribuindo terra para o pessoal, dando dinheiro para o pessoal. Quando você ganha as coisas muito fáceis, você também faz isso. Acho que eu vou até te dar essa geladeira, que eu ganhei uma nova. Parece até bonito. Parece. Olha, eu vou te dar esse celular, porque eu ganhei já um outro. Eu estou com 3 celulares agora, não sei nem o que fazer com isso. Eu fosse tu, eu sabia. Eu pegava os velhos e o novo e entregava na administração. Uma coisa te garanto, a administração agradece, a obra agradece e tu vai ter paz. Mas eu não quero ter paz, então fico com essa praga aí. Todos eles logo. Eu já tenho 2 bicicletas, e tem mais isso, tem 4 panelas. Inclusive a mamãe está até sem panela. Mas essa é minha panela de estimação, acho que eu não vou dar. Para ganhar é uma facilidade, né? E até para pedir. Mano, nem sabe, quando eu olho para esse teu ventilador, eu preciso esse ventinho rodando no meu rumo assim. Eu não estou pedindo, viu, mano? E nem cobiçando, eu só estou achando que é tão legal. Meu cabelo. Olha, mano, eu não pedi, viu, mano? Eu só estou olhando. Isso é um pedido bem discreto. Não faça isto. Se ela te oferece, agradeça. Não precisa dizer que eu falei isso, ela nem vai saber. E se você receber hoje, pela manhã, melhor. Agora, se é presente, também tenha cuidado. Melhor maneira que você recebe um presente é entrar por aqui na administração e entregar lá. Você sabe a origem desse presente. 99,9% das pessoas que te dão presente são mal intencionadas. 99,9% das pessoas que dão presente são mal intencionadas. Pode ser papai, pode ser mamãe, vovó, primo, seja quem for. Você diz, por que o senhor fala assim? É porque eu sou nojento, eu sou enjoado, eu sou responsável por alma, eu tenho que te falar isso, custe o que custar. Quando eu falo isso, eu não estou preocupado se você vai gostar de mim, eu não estou sujeito a isso. Eu estou sob comissão de te falar essas coisas. Tu não sabe o que é que tu recebe com isso. O que vem embutido nisso. Mentinha, palhinha.
docinho, chopinho. Alguém está chupando ali o chopp, você chega lá, chopp no chão, laranjinha. Tem que ser poliglota para falar essas coisas. Laranjinha, geladinho. E você com naturalidade pega aquilo. Você não sabe o que é que está sendo envolvido naquilo ali. Não estou falando das bactérias, não. Essas 250 mil que estão circulando aqui. Inclusive, a AIDS é transmitida. Eu fui o primeiro pregador a levantar essa tese, que eu conheci isso no México, através de um processo chamado Uruzu. A transmissão da AIDS através da escova de dente. E eu prego isso há mais de 30 anos. Aos 15 ou 20 anos atrás, eu vi alguns pregadores mencionar isso, que é cientificamente provado. A AIDS é transmitida pelo beijo. Levaram a vida toda dizendo que não era. Agora aceitaram. Pelo beijo. Pela escova de dente. Processo de manicure. Dentista, etc, 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 etc. Todos nós estamos na área de risco. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. E não só a AIDS, a tantas outras coisas. Mas é chocante isso. Se tu te afastar de mim, o que foi que você ganhou quando se afastou da sua mãe? O que foi que você ganhou depois que colocou o dedo em riste no seu pai? O que ganha um filho? Enfrentar o pai. Enfrentar a mãe. Você está cheia de razão. Cheia de direito. Menos um. Levantar o dedo e a voz para o teu pai e para a tua mãe. Você tem a obrigação divina de calar-se. Você não entende? Fique calada. Você não compreende? Fique calada. Dizia o pastor José Ferreira Ribeiro, você deve ter respeito por aqueles que já viveram mais do que você. Embora a experiência não seja uma fonte de cultura, senão não se precisava de universidades, de faculdades, mas vou lhe dizer, ai daquele que não tem experiência. Ai daquela que não tem experiência. A mamãe sabe quando ela diz para você, filhinho, se tu te afastares de mim, o leão vai te comer. Você sabe as mordidas que você já pegou dessa leoa quando você se afastou da mamãe. E oxalá que você escape. Quer ver ser mordido e vem de lá infectado. Você sabe o que já passou na boca desse leão quando se afastou do seu marido. Teu marido é o anjo protetor divino. Ele é Deus. O teu marido é Deus. Quando tu perde o marido, tu perde o Deus da tua vida. E por isso que tu não pode ser mulher mais de outro homem. A mulher só tem direito a um homem. Não insiste. Você diz, mas eu já falei com Deus. Louvado seja Deus. Ainda bem que tu falasse com ele. Se falasse comigo, eu ia manter o que estou dizendo. Você perde a proteção. Você se envolve com um homem de 2 mulheres, de 3 mulheres. E está dito, o homem tem que ter uma mulher. E a mulher tem que ter um homem. Você não devia nem ter casado. Nem ter casado. Casou? Fica quieta. Vocês que têm filhas virgens, não deixem casar. A maioria das vezes são as mães que empurram as filhas. São os pais que empurram as filhas. Se você tem filha virgem, não deixe casar, porque a virgem serve a Cristo e a casada serve ao marido. Você vai deixar, você vai tirar uma filha que está servindo a Cristo, vai entregar, às vezes, para um canalha. Principalmente o canalha que se diz crente da mensagem. Porque se uma moça casa com um rapaz que não é um cristão e tem problemas, é mais fácil para ela reagir. Eu caí nessa tentação, mas ela casava com um pregador.
com o obreiro. Como que essa mulher ou esse rapaz vai se recuperar? Casar com uma levita. Hoje eu casei com uma levita. Depois descobri que o meu sogro era o diabo. Você é muito doído, irmão. Você também não passou por isso. Você não sabe o que é isso. Se você se afastar de mim, quer dizer que agora eu tenho que estar segurando na calça do pastor? Não é melhor. Aquela menina conseguiu fé enquanto estava segurando no sino do profeta. Não tinha nenhum jeito para ela caminhar. Era todo tempo entrando na fila para lá e para cá, não era curado. O profeta disse: segura no meu cinto. Você não vai conseguir caminhar sem segurar no meu cinto. E ela ficou segurando lá. E quando terminou o culto, o irmão dele disse: Billy. Disse: Billy, eu sei, eu já senti. Algo está fazendo aqui no meu cinto. Tum, tum, tum. O que é isso, Billy? É a fé dela. É melhor você ficar segurando no cinto do profeta e caminhar, de que ficar tentando rastejar por aí por conta própria. Você já quebrou muita cara, filhinha. Você já quebrou muita cara. Por que está se metendo com esse namoro de novo? Namorando com um divorciado. Um divorciado que namora, antes de estar livre, ele vai ser um eterno namorador depois de um novo compromisso. O divorciado só pode namorar depois que está legalmente separado. Você não tem juízo. E o pior de tudo é que vocês também precisam saber que você não vai confiar nele como ele não vai confiar em você. Esse homem nunca vai confiar em você porque você não merece confiança. Se você fosse uma pessoa leal, confiável, você não se envolvia com um homem casado. Não, tem um processo. Esse divorciado tem que ser ouvido pela junta diaconal. A junta tem que conversar com ele, tem que saber por que ele se separou, conversar com a mulher dele, saber o que aconteceu, para saber se ele pode casar. Divorciar-se é uma coisa, casar é outra. Estou falando do homem, da mulher, nem pensar. É o teu bem. Filha, vai para o céu como tu estás. Não arruma mais problema. Tu não te cansa, não? Tu não te enfada? Às vezes Deus está te afastando de um problema, Deus está te separando, Deus está cuidando de ti. Pode dizer, Deus está suado para te libertar. Tu pede: Senhor, me liberta, me liberta, me liberta, me liberta, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vem, nem dá tempo de Deus começar a trabalhar. Você já arruma logo outra encrenca, outro problema. Senhor, me ajuda esse momentinho. Qual é o problema? É aquele antigo ou é o novo? Não, já tem mais dois já. É com quem quer pagar uma conta, em banco, chama, fica pagando só a juro, como chama? É um cartão de crédito, o Walter, estou endividado, como é que tu faz lá com o banco lá? Paga uma parte, mínimo. Se o baixo não sobra aí, né? Tu não ia saber, né? O mínimo, paga o mínimo, depois chega lá, paga o juro do mínimo, e diz: não, estou pagando. Pergunta para o gerente lá, se ele está pagando alguma coisa. Pagando nada. Filha, por favor, ouça o papai. Dá uma olhada. Ele vai te pegar. Agora, se você não se afastar de mim, é doido, hein? Como fica a situação daquele cavalheiro? Senhores e senhoras, você sabe o que fez aquele homem? Sabe o que fez aquele homem depois de ouvir o profeta dizer para ele: não te afasta? Sabe o que ele fez? Foi comido por um leão. São coisas tão chocantes que, se não sacrificar o meu sermão, que já estou no 15º assunto, o que foi que disse o velho profeta de Betel? Disse: esse homem de Deus de Judá só foi comido por esse leão porque desobedeceu a Deus.
Irmão, se você desobedecer, você vai ter que ser consumido. Por que desobedecer? O pecado de desobediência é semelhante ao de feitiçaria. O pecado de desobediência, disse o Senhor através de Samuel, o pecado de desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Você é feiticeira. Você é feiticeiro. É o mesmo espírito. Se toda obediência tem uma recompensa, toda desobediência tem uma consequência. Escolhais a vida, disse Josué, eis que vos proponho a vida e a maldição. Escolhai a vida. Tudo estava podre na terra. Havia defunto para todos os gostos. Canais de comunicação para tudo que se interessava. Noé soltou 2 companheiros da sua congregação, um chamado Corvo e outro chamado Pomba. O Corvo saiu e ficou na internet. O que tem? Aqui tem culto também. A gente assiste culto de tudo que é igreja. Lá no tabernáculo a gente fica só escutando irmão fulano, irmão ciclano. Aqui não, a gente escuta tudo. E ficou. Mas a pomba disse, eu vou voltar para o lado do profeta. Sabe por que escapou a pombinha? Porque ela voltou. Ficou apertada. Sem espaço. Não tinha área. Área? Rede. Como é que não? Quando não pega os aparelhos? Área. Área. Não tinha área dentro da arca. Estava ruim a coisa na arca. Mas tinha uma coisa. Ela estava ao lado. Eu fico aqui. Eu fico aqui. Diga, eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu fico com Noé. Nós temos o nosso Noé. Tem espaço lá fora, mas nós ficamos com Noé. Sabe o que ele disse? Fique comigo. Não saia da fila. Te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus favores. Perdoa-nos, Senhor, por essas palavras tão rudes. Certamente não demos conta de dizer, de expressar o que o Senhor deseja. Mas troveja no coração do teu filho, no coração da tua filha. O Senhor fala bem, porque o Senhor fala ao coração. Tu vê que todos nós estamos aqui feridos, machucados. Já cometemos muitas tolices. Estamos a ponto de cometer outras. Sê piedoso conosco, Senhor. Ajuda-nos a atravessarmos esse vale. Ajuda-nos a atravessarmos esse mar. O Senhor esteve aqui na terra num corpo de provas. E sabe quanto é doído. O Senhor foi tentado em tudo. E chegou a dizer, vocês, meus discípulos, foram fiéis a mim em todas as minhas tentações. Na verdade, o Senhor não foi tentado a comer, tomar um sorvete, a comer algodão doce. O Senhor realmente foi tentado. E nós estamos num corpo semelhante. Com agravante, estamos cercados de pecados. Muita tentação. Nesta hora mesmo, há uma luta dentro de nós dizendo, isso não é comigo. Ah, não, isso não é comigo. E outra voz diz, eu estou falando contigo. Não. Para mim isso não resolve. Eu quero ouvir outra voz. Senhor, eu sei que é doído. Sempre é assim. Quando o Senhor fala algo que nós não queremos ouvir, então não é o Senhor. Para nós, o Senhor só está falando quando é algo que nós queremos. Que situação dura é esta? Mas se o Senhor nos tirar desse amaranhado, se o Senhor nos tirar dessa bifurcação, o Senhor já tirou outros, tira-nos, Senhor. Olha para cada chefe de família, famílias que estão aqui, senhoras.
Mulheres que têm rogado ao Senhor para dar a ela um companheiro, uma companheira. Se o Senhor vai dar a essa tua filha, alguém para protegê-la, isso é com o Senhor. Nós só estamos falando aquilo que é do Senhor, mas o Senhor faz como queira. O Senhor faz coisas que nós não entendemos. E levamos o resto da vida para escutando. Senhor, nos ajuda. Mas que tudo isso traga um alívio ao nosso coração. Que não sejamos encontrados lutando contra o Senhor, combatendo o Senhor. Se tivermos que sofrer, que soframos. Mas não culpemos o Senhor. Não contrairemos a sua palavra. Não queremos uma Bíblia que fale somente o que nós queremos, mas que nos guie pelo caminho correto. Perdoa nossas imperfeições. Perdoa nossos fracassos, nossa ingratidão, nossos descuidos, ou não temos consultado o Senhor antes. Independente do caminho que vamos prosseguir, só queremos deixar um pedido nesta manhã para o Senhor. Se nós não podemos mudar o caminho, se não temos como mudar o curso, se vamos ter que levar avante esse plano que envolve a nossa vida, só queremos te fazer um pedido. Tira esse leão do caminho. Reconhecemos que temos falhado, mas não queremos ser devorados. Tira, Senhor. Não importa quem seja, esse leão, essa leoa, talvez esteja dentro da nossa casa, talvez está dentro do nosso corpo, em forma de enfermidade. E Ele está dizendo nesta manhã, eu vou te tirar da escola dominical. Eu vou consumir o teu corpo. Eu vou te tirar da comunhão. Eu não vou deixar mais tu cantar no coral. Eu sou o leão da tua vida. Eu vou te tirar da orquestra. Vou te tirar das levitas. Tu me incomodas com a tua maneira de vestir, com a tua maneira de cantar. Eu vou atrofiar teus negócios. Eu não te quero ver mais dizimando. Eu não quero ver tu prosperando espiritualmente nem materialmente. Senhor, esse incircunciso tem que sair da nossa vida. Este Golias tem que sair da nossa vida. Esse leão tem que desaparecer. Nós levantamos nossa mão agora e vamos assustá-lo. Levanta a tua mão como o braço do Senhor. Pelo dedo de Deus ele expulsava demônios. E agora nós levantamos a mão. Sai do meu caminho. Sai da minha vida. Sai dos meus negócios. Tu vês que eu estou começando meus negócios. Estou começando minha empresa e eu vejo que tu estás rugindo. Mas tu não és um verdadeiro leão. Tu apenas está rugindo como leão. Então sai, sai, sai. Tu estás expelido. Tu não tem mais liberdade na minha casa. Larga minha filha. Larga o meu filho. Larga meus netinhos. Netinha, larga a vovó. Larga a vovó. Tu vê que ela está tão doente. Tu estás maltratando-a. Mas eu estou aqui para te dizer, sai do corpo da vovó. A vovó já orou muito por mim. A vovó já expulsou muitos leões do meu caminho. Agora eu expulso esse que impede ela se ajoelhar.
ela não está podendo mais se ajoelhar para orar por mim. Mas agora eu digo, sai! Sai! Estás despedido! Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concedeu. Uma manhã de despertamento, uma manhã em que o Senhor nos sacudiu, Senhor. Uma manhã em que o Senhor tratou com cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, porque isso mostra que o Senhor ainda cuida de nós, ainda cuida desta igreja, Senhor. Ainda tem amor para conosco, Senhor. Que o Senhor continue sempre tratando conosco, que o Senhor nunca nos abandone. Nós queremos e aceitamos o tratamento do Senhor. Nós queremos estar no nosso posto do dever, Senhor, sem nenhuma displicência. Nos dá uma tarde abençoada, uma tarde de paz, que possamos logo mais retornar aqui em continuidade ao culto de adoração ao Senhor. Que à noite possamos estar aqui alegres, satisfeitos na presença do Senhor. Nos guarda e nos protege, Senhor, quando vamos para os nossos lares, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.